Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar aí mais um tema que vai ser o manejo de plantas daninhas aquáticas. Então, essa aula está dividida em 3 etapas principais. Então, vamos iniciar a primeira delas. Então, as plantas daninhas aquáticas, pessoal, ela tem papel fundamental nos ecossistemas, porque elas vão servir de base para a cadeia alimentar, além de atuar como habitat para os organismos, proteção das margens, remoção de material orgânico, remoção de material tóxico. Entretanto, o equilíbrio delas é afetado, então, devido muitas atividades do homem, as atividades antrópicas, urbanas, agropecuárias, industriais, que vão causar, então, uma elevação dos níveis de nitrogênio, elevação dos níveis de fósforo, o que vai gerar uma eutrofização e uma consequente, então, aumento da biomassa dessas plantas daninhas nesses ecossistemas. Então, pessoal, segundo alguns autores, essas macrófitas aquáticas, elas têm grande capacidade de adaptação, em amplitude ecológica, o que vai permitir que elas habitem aí tanto águas doces, águas salobras, salgadas, lugares em que tem água corrente, água que tem água estacionária. E essas plantas, então, no geral, elas são essenciais aí para o equilíbrio do ambiente aquático, porque elas têm diversas vantagens, como diminuir ou reduzir a turbulência das águas, auxiliar na sedimentação dos materiais em suspensão, principalmente aí em pontos de mata ciliar. Então, como nós estávamos vendo, nós temos algumas importâncias. Então, elas são base para a cadeia alimentar, habitat para diversos organismos, elas vão proteger as margens, vão remover material orgânico e tóxico, vão aí manter o ambiente equilibrado. Entretanto, elas são facilmente, o equilíbrio delas é afetado devido às atividades antrópicas. Então, atividades urbanas, agropecuárias e industriais, que vão elevar níveis de nitrogênio e fósforo, o que consequentemente causa a eutrofização desse ambiente, e aí nós temos uma consequente aumento da biomassa dessas plantas daninhas nesse sistema. E essas plantas, então, têm grande capacidade de habitação. Então, como eu disse, nós podemos encontrar plantas aquáticas em ambientes doces, águas salobras, salgadas, água estacionária, água corrente, então em diversos ambientes. Elas têm a capacidade de reduzir turbulência, substrato para a desova de refúgio de vários organismos aquáticos. Então, elas têm as suas vantagens dentro do ecossistema a quais elas pertencem. Bom, as plantas daninhas aquáticas, pessoal, elas podem ser separadas de acordo, classificadas de acordo com habitat, em terrestres, em parasitas e aquáticas. Então, as plantas daninhas aquáticas podem ser algas, podem ser submersas ou podem ser macrófitas. E dentro das plantas aquáticas macróficas, nós temos aquelas flutuantes, as livres, as flutuantes ancoradas e as emergentes. Então, nós vamos ver alguns exemplos também dessas plantas daninhas. Então, vamos lá. Primeiramente, temos aí as plantas flutuantes, que é o que está representado aqui, nessa letra A, tá? Então, é o que nós temos aí de exemplo, por exemplo, são as plantas daninhas, como o aguapé. Já na letra B, nós temos as plantas que são flutuantes, só que elas estão submersas, tá? Então, nós temos como principal exemplo essas plantas que vivem aí livres nesses ambientes e só tem contato com a água. Aqui, tá vendo? Essa planta só tem contato com água, água e água. Tudo bem? Temos também na letra C, essas plantas aqui, como, por exemplo, a elódia. Então, são plantas que estão submersas, notem a linha da água aqui, só que elas estão ancoradas. Então, elas têm contato com o solo e contato com a água.
E o principal exemplo são as elódias, causam muitos prejuízos nas hidrelétricas. Na letra D, né, que são essas duas aqui do lado, nós temos como principal exemplo a taboa. Então, são plantas que estão em contato com o solo, com a água e com o ar. Então, elas estão aqui na beirada, mas ainda elas têm contato com os três ambientes. Depois temos a letra E, que elas também têm contato com os três ambientes, como o lírio da água, como, né, a Vitória régia. Elas têm contato aqui com o solo, com a água e com o ar. Só que elas estão ancoradas, elas estão aqui, ó, presas lá embaixo no solo. E também temos aqui na letra F, plantas daninhas aí como erva de bicho, em que elas estão apenas aqui em contato com o solo e com o ar. Então, elas estão ali próximas àqueles ambientes, mas não estão necessariamente dentro da água. Então, pessoal, em relação agora à disseminação dessas plantas, né, nós temos uma sucessão ecológica que vai acontecer em todos os ambientes aquáticos, né? Então, na maioria dos casos, em alguma etapa desse processo, ocorre a colonização por uma planta daninha aquática, por uma macrófita aquática. E aí, né, essa colonização, ela vai depender, né, de fontes de propágulos que vão ser disseminados para as plantas aquáticas, né? E as principais formas da disseminação das plantas aquáticas vão ser aves, peixes ou até mesmo embarcações, né? Então, olha lá, em algum momento nós temos a colonização por plantas macrófitas aquáticas, por plantas aquáticas, né? E a colonização vai depender, né, da forma de dispersão dessas plantas daninhas. Então, no geral, para plantas daninhas aquáticas, nós temos aves, peixes e embarcações, né? E aí temos algumas possibilidades para a sequência, né, que ocorrem essa colonização daquele ambiente. Então, aqui, ó, pessoal, nós podemos ver, vamos dar uma apagada aqui, né? Uma sequência em que pode ocorrer a colonização desses ambientes. Então, nós temos aqui, ó, em 1, 2, 3 e 4. Então, algumas plantas, né, algumas plantas aquáticas, como por exemplo o que ocorre aqui em C e D, né, elas pertencem àquela região, mas elas não alcançam todo o ecossistema, né, da região. Então, elas estão aqui num pequeno pedacinho, né? Outras, elas podem alcançar o ecossistema. Então, notem como A e B, elas chegam nesse ecossistema só que elas não vão conseguir colonizar, tá? Que é o caso que ocorre aqui em 1. Então, essas plantas chegam nesse ecossistema, só que elas não conseguem colonizá-lo. Caso aí os fatores, né, caso os fatores sejam desfavoráveis. Entretanto, né, em alguns ecossistemas, elas vão permanecer por um longo tempo e vão colonizar e se estabilizar naquelas áreas. Então, é o caso que acontece aqui em 2. Então, elas chegam nesse ambiente, colonizam, mas elas permanecem aí estáveis naquele ambiente. Já outras, né, nós temos explosões populacionais, que é o que a gente consegue ver aqui em 3. Então, a planta colonizou todo o ambiente aquático. Então, nós temos uma explosão populacional. Mas aí o que acontece na maioria dos ecossistemas é que nós temos um estágio de sucessão, né? Por um longo período de tempo em que essas plantas vão levar para colonizar todo aquele ambiente, que é o que acontece aqui no item 4. Então, as plantas chegaram naquele ambiente, foram dispersadas ali, começaram aí uma pequena colonização e só depois de um longo período de tempo elas acabam colonizando todo aquele ambiente. Então, essas são as formas que podem ocorrer a disseminação, a dispersão, né, e a reprodução dessas macrófitas aquáticas dentro do ambiente.
Então, aqui as que nós já vimos, outras espécies chegam ao ecossistema, mas não colonizam, que é a situação 1. Em outros ecossistemas, né, que é a situação 2, elas vão ficar estáveis por um longo período. Em 3, elas têm a explosão populacional. E em 4, né, vai demorar um longo período para que elas colonizem todo aquele ambiente. Bom, no geral, pessoal, nós temos alguns prejuízos que essas plantas daninhas aquáticas podem causar nos ecossistemas, né? Quando nós estamos falando de prejuízos para nós. Então, elas podem prejudicar o uso da água em algumas propriedades rurais. Elas podem reduzir a vida útil dos reservatórios, porque elas elevam, né, a perda de água através da transpiração. Elas também comprometem os sistemas de piscicultura, quando elas estão presentes aí em altas densidades. E elas também vão reduzir o fluxo de água nos canais de irrigação, nos canais de drenagem. A gente eleva as perdas por infiltração, por evapotranspiração, e tudo isso leva a um aumento dos custos de manutenção daqueles ambientes. Então, aqui uma figura que ilustra aí prejudicando a navegação naquele ambiente. Aqui uma figura que mostra o prejuízo no lazer. Então, uma área na qual aqui nós temos era para ser um lago, para ser utilizado para o lazer. Ele foi todo tomado por macrófitas aquáticas. E aí nós temos até mesmo a redução no valor dessa terra, desse espaço para lazer, né? Porque todo mundo quer um lago ali para aproveitar. E aqui ele está prejudicando, né, as atividades de lazer, os esportes aquáticos, reduzindo o custo dessa terra. Prejudicando a navegação, né? E aqui prejudicando dentro das hidrelétricas. Então, nós temos aí, elas podem prejudicar porque elas não deixam ter o lazer, fica uma água imprópria para banho. Nós temos aí elas entupindo os sistemas de hidrelétrica, tendo que parar a turbina, tendo que fazer a limpeza, aumentando os custos de limpeza daquele ambiente. Então, todas aí, ó, prejudicando atividades de lazer, né, reprodução dessas espécies nesses ambientes. Então, todos que elas podem causar. Bom, pessoal, então, essa primeira parte era isso que tinha para dizer sobre plantas daninhas aquáticas. E até a próxima. Sigam o canal do Plantas Daninhas do Agro, tanto no Instagram quanto no YouTube. E até a próxima aula de plantas daninhas aquáticas.